Sim. Não, eu não sabia que era depressão. Era inaceitável para mim até esse estágio, porque cristã, ministrando louvor, na minha cabeça eu não tinha isso jamais, assim. Tava tendo qualquer outra coisa menos isso. E aí chega no dia 20, para ser mais exato, dia 19 de setembro de 2019, eu tomei a decisão que eu ia tirar minha vida. Amém. Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um programa aqui. Nós estamos muito felizes, mas muito, como sempre, muito felizes em receber vocês aqui com mais um testemunho inspirador, maravilhoso. Então sejam muito bem-vindos aqui no Cristo Flow Podcast. Nós estamos aqui hoje recebendo uma ilustre convidada. Gente, a história que vocês vão ouvir hoje, vocês vão ficar maravilhados. Daqui a pouco ela já vai se apresentar aqui. Mas antes eu quero pedir a vocês, pessoal, que se inscreva, curte, compartilha, envie esse vídeo para alguém, gente. Dá aquela força pra gente aí. Abençoe alguém compartilhando esse vídeo, tá bom? Não deixe de fazer isso para que mais pessoas sejam alcançadas também. Tá ok? Então sejam muito bem-vindos. Vamos aí a mais um programa. Antes da Lores aqui se apresentar, ela vai falar quem é a Lores, né? Vai contar a história dela. Vai ser maravilhoso. Mas antes, nós queremos aqui agradecer aí o nosso patrocinador aí, a galera do Pet Shop Bicho Solto, viu? Nós vamos soltar um vídeo aí para vocês do Augusto, que enviou aí, né, um brinde pra gente aí hoje. Tá bom, Augusto? Deus te abençoe. Quero agradecer aí o pessoal da Bicho Solto. Pet Shop Bicho Solto, muito obrigado por ter abençoado aí esse projeto. Vocês vão ficar com o vídeo e a produção vai soltar o vídeo e logo após a Lores se apresenta aí, tá ok? Fala, galera do Cristo Flow! Gente, meu nome é Augusto, estou aqui representando aqui Pet Shop Bicho Solto e Clínica Bem-Estar Animal. Em menos de um minuto eu vou te mostrar tudo que a gente oferece aqui. Chega mais! E aqui nós temos aqui, gente, o espaço natural, que a gente cuida desde a diversão, do bafinho e de anti-estresse do seu pet. Aquele passeio de qualidade com seu pet, não pode faltar uma guia, né, de responsa, né? Nós temos aqui peitorais acolchoados, tanto para cachorro pequeno e tanto para cachorro grande, que precisa de uma qualidade mais resistente, né? Temos também roupinhas de frio, né? E outros diversos tipos de roupinha também. Agora vem que eu vou te mostrar o banho tosa. Aqui no banho tosa, gente, é onde é que a gente cuida do seu pet com muito amor, carinho, dedicação e atenção. Chega mais. Aqui fica os lá que os pets já estão prontos. E aqui é onde é que a gente ainda vai mexer neles, né? Antes do banho. Ah, vem aqui, vou te apresentar. Essa máquina aqui a gente chama ela de Leonora. Ela é a nossa máquina que seca o pet sem estresse nenhum. Sabe aquele precinho na ração que só a gente consegue? Vem cá que eu vou te mostrar o porquê. A justificativa desse precinho bom que nós conseguimos levar para os nossos clientes está aqui no nosso estoque. Nós temos parceiros, né, que a gente consegue ganhar na compra e levar toda a vantagem do preço bom para você que é nosso cliente. Vou te apresentar aqui agora a nossa farmácia pet. Nossa farmácia pet ela é bem completinha, sabe? Tem suplementos, tanto para cachorro, gato, aves. Nós temos aqui proteções para carrapato, pulga, coleiras de leishmaniose, vários shampoos aí de terapia e muito mais, gente. Vou apresentar vocês aqui agora a nossa área de brinquedos pet. Aquele brinquedo que você vai dar seu pet, vai parar de comer o que não deve e vai brincar com o que realmente ele deve brincar, né, gente? Temos aí bolinha, hambúrguer, diversas coisas que vai deixar ele divertir muito mais. Talvez não vai dar um minuto, né? Mas agora eu vou te apresentar a Bem-Estar Animal. E é aqui que nós cuidamos da saúde do seu pet, onde é que nós prevenimos doença, né? Cuida do bem-estar do seu animal. Aqui é a nossa recepção, né? E agora eu vou te mostrar um pouquinho do nosso atendimento interno. Vamos cá que eu vou te mostrar a sala do Dr. Rafael. E se caso for necessário, nós também temos estrutura para poder estar fazendo cirurgia em seu pet. Pessoal, então é isso aí. Um bom podcast para vocês e muito obrigado.
Então é isso, pessoal. Nós estamos recebendo aqui a Lores hoje. Sejam muito bem-vinda, Lores. Seja muito bem-vinda. Que bom que você recebeu o nosso convite hoje para estar aqui, né? A agenda da Lores é muito cheia, pessoal. Uma agenda muito concorrida, mas ela abriu um espacinho lá, que nós oramos também, falando, Deus, toca no coração dela. E ela veio aqui hoje nos abençoar, né? Então seja muito bem-vinda, tá, Lores? Fique à vontade, se apresente aí. Fale aí pro pessoal do Cristo Flow Podcast quem é a Lores. Coisa boa, eu que agradeço por esse convite. Sempre que a gente pode abençoar de alguma forma pessoas e através do que eu mais gosto, que é o digital, eu sempre dou um jeito pra gente resolver isso, né? É verdade. Isso é uma prioridade. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser alcançada, não só por causa do testemunho, mas porque o Espírito Santo tá aqui, né? Amém. E ele tá aqui pra falar com cada um que tá ouvindo esse podcast. Bom, eu sou a Lores, eu tenho 30 anos, hoje casada com o Ed e tenho um filho que chama Joaquim, de 4 anos. E graças a Deus venho vivendo uma vida muito realizada, uma vida que eu sempre sonhei e ousem dizer que até além do que eu sonhei, porque é assim que Deus faz, né? É verdade. Só que não foi assim o tempo todo, né? Isso, nem sempre foi assim, né, Não, Lores? não foi. Então é muito incrível falar tudo isso agora, mas eu não tinha essa perspectiva, por exemplo. Se você conversa com a Lores de 6 anos atrás e conta pra ela que ela viveu o que ela tá vivendo esse ano de 2025, ela achar uma loucura. Era, assim, impossível na minha cabeça, né? Porque quando a gente passa pelo processo que eu passei, que é a depressão, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, nós não temos nenhuma perspectiva. A gente costuma falar que o dia, ele não tem cor, sabe? A gente olha pro dia e é como se ele fosse preto e branco. Não tem vida, não tem graça, nada, não tem nada. Essa é a sensação, sabe? Verdade. É horrível você acordar e não tem nada, não tem alegria, não tem tristeza, só tem dor, na verdade. Mas graças a Deus, que bom que eu tô aqui e quero inclusive já até falar, pessoal, compartilha esse vídeo aqui. Isso, envia para alguém ser abençoado. Porque com certeza tem alguém precisando ouvir o que a gente vai contar. Que eu fui essa pessoa que ficava buscando para entender o que estava acontecendo comigo, porque no começo a gente não entende o que está acontecendo, né? Ou a gente não quer aceitar, principalmente por sermos cristãos. Isso que você falou é muito sério. Eu estava no altar, estava ministrando, como assim? Que a irmã do louvor tem depressão? O que é isso? Embora a gente venha, graças a Deus, vencendo, entendendo que depressão é uma doença, mas ainda assim existe muita gente que não aceita também o estado da depressão, sendo cristão e etc. Então nós vamos entender um pouquinho como é que foi que aconteceu isso comigo, né? Isso aí. E é um tema muito polêmico, né, Lores? Muito. Porque muitas pessoas sem conhecimento acabam demonizando aí essa questão da depressão. E nem tudo é o demônio, gente, né? Existe tratamento, é uma doença séria. Existe um tratamento a ser seguido e tem que seguir, né, Lores? Tem que seguir. E no seu caso, Lores, como que isso começou aí na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. Bom, hoje com o conhecimento e com tudo que eu faço, porque até hoje eu faço terapia, terapia é muito importante, gente, é uma bênção, inclusive, graças a Deus que Deus trouxe os psicólogos pra gente, né? É verdade. Mas hoje eu tenho consciência, mas lá atrás eu não sabia que eu tinha depressão. Então a gente acredita que essa depressão ela esteve presente desde a infância, por diversos traumas, né, que eu passei. Mas ela foi realmente dar os sinais por volta dos meus 21 anos, mais ou menos. Que foi quando eu me deparei ali, uma menina de 21 anos com 130 quilos. Então eu perdi cerca de quase 70 quilos. Eu sou uma pessoa totalmente diferente hoje. Mas ela iniciou primeiro com uma crise de pânico. Eu estava dentro do ônibus e aí eu sentia muita vontade de sair dentro do ônibus, porque na minha cabeça alguém estava me perseguindo, alguém estava querendo fazer alguma coisa comigo. Eu tinha muita vontade de sair de perto das pessoas, principalmente um ambiente que tinha muita gente, assim. Eu tinha muita vontade de sair, aquele ambiente me sufocava. Depois da crise de pânico vinha ansiedade, era aquela loucura, achei que eu estava morrendo, né? O coração disparava, você achava que era coração, menos depressão. Então a gente primeiro começou nesse início. Até que uma amiga me conversou comigo e falou assim, olha, eu acho que é pelo excesso de gordura, você deve talvez estar com alguma questão por estar obesa demais, vamos ver o que é isso. Procurei uma ajuda, a gente fez a cirurgia bariátrica e pela primeira vez na minha vida eu peguei atestado, porque eu não parava de trabalhar. Acelerada, né, Luz? Aceleradíssima, era o tempo todo trabalhando, porque eu pensava, no fundo a gente sabe que eu não estava bem, né? Só que eu falava, se eu parar, e eu vou saber que eu não tô bem mesmo. Então, meu medo era ter que parar, então eu não parava. Mas você não tinha conhecimento a respeito da doença ainda? Não, eu não sabia que era depressão. Era inaceitável pra mim até esse estágio, porque cristã,
ministrando louvor, na minha cabeça eu não tinha isso jamais, assim, eu tava tendo qualquer outra coisa menos isso. Até que eu decido fazer a bariátrica, fico ali os 15 dias de atestado em casa, e aí eu encaro uma vida que eu nunca imaginei que eu ia encarar. Aí eu percebo que estava tudo fora do lugar, e aí quando eu falo isso, talvez a pessoa pense assim, mas como que estava fora do lugar, se você era cristã, se você ministrava? Eu acredito que assim, o servir a Deus hoje é totalmente porque nós queremos servir, mas o Senhor, Ele não precisa do nosso serviço. Nós somos amados e nós somos justificados pela graça e por causa de Jesus. É verdade. De nós mesmos nós não conseguimos nada. Não merece nada, a gente não vai conseguir nada, né? É verdade. É muito mais para nós, porque eu vejo assim, o servir a Deus como estar mais próximo a Ele, entregar a Ele é o meu próximo, né? Então, quando eu sirvo, eu também estou servindo o outro. Mas pelo Senhor, nós já somos amados e tá tudo certo. Glória a Deus por isso, tá tudo certo. Mas não significa que eu vou ficar parado esperando, Exatamente. né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o problema das pessoas é acharem isso. Eu sou cristão, eu não vou passar pelas aflições que o mundo tem. E vai passar. A gente tem muitos desafios, muitos traumas, muitas questões. Eu mesmo sofri 2 abusos na minha infância. Né? Então, isso tudo foi um gatilho, né, Lourdes? Para ajudar a chegar onde você... Exatamente. Só que eu era aquela pessoa que era forte para todo mundo, sabe? Aquela pessoa que todo mundo conta como a pessoa mais forte. Então, eu nunca ia ter problema pro outro. Pelo contrário, eu sempre ia ser a solicitada quando tinha algum problema. Certo. E aí, eu quis, por muitas vezes, me fazer de forte também. Então, eu não me dava esse espaço. Foi se agravando aí a situação. Exatamente. Acredito eu, ouso dizer hoje, com tudo que eu vi vivendo, que eu não dava espaço nem para ouvir a voz do Senhor, de fato. Entendi. É como se eu falasse com Deus assim... Pode ficar aí, Deus. Agora nós estamos aqui, ó, juntinho, eu tenho o controle, eu vou resolvendo tudo. Não é assim, né? Nós somos filhos, dependentes. E tem coisa que nós, na força do nosso braço, nós não vamos conseguir resolver de forma alguma, né, Lourdes? Essa é a realidade. Mas então, quando você chegou, foi nos 21 anos, não é isso? Que aí você parou, dessa vez que você pegou lá o atestado médico, aí que você foi ter a percepção de que estava com essa doença, tinha algo errado. Algo errado. Né? Procurei ajuda porque quando que eu percebi que tinha algo errado? Quando a vida passou a não fazer sentido para mim mais. Eu não tinha expectativa com a vida. Então os sintomas que você estava sentindo antes se agravou então, né? Sim. Piorou no caso. Rapidamente, né? É a mania que às vezes a gente tem de ficar, deixa, depois eu vejo isso, depois eu olho isso. Mas eu costumo falar, nem tudo é demônio, mas sempre a gente precisa do Senhor, né? Sempre o que Deus seria tá sem, exatamente, sem Ele ali comigo, né? Pra gente passar por esse processo. E aí eu recorri à ajuda, só que eu percebi que as ajudas que vinham eram sempre ajudas de julgamento, assim, na verdade. Sabe? Isso é um tabu enorme, Lourdes. Muitas pessoas que vão procurar ajuda, né, às vezes por procurar talvez com pessoas erradas, acaba ouvindo esse tipo de crítica, o que ajuda a agravar mais a situação. Exatamente. Então, para você que vai ver esse vídeo, gente, né, não critica a pessoa que está nesse estágio. Se você não sabe orientar, não oriente, peça alguém experiente. Não pode falar orientar. Assim, mas você não tem Deus? Isso são palavras mas que você não tá pode orando? Estar falando. Mas você não é da igreja? Mas você não ministra louvor? Mas você não... Como que é isso? Isso aí é falta de oração. Você está precisando de jejuar mais. Isso é falta de Deus. Isso aí não existe, viu, gente? Isso aí... Mas... E assim, infelizmente, eu ouvi isso às vezes na igreja, sabe? Então, assim, eu não julgo, porque aquelas pessoas, elas, de alguma forma, estavam tentando me ajudar, mas o nível de consciência delas também não era ainda elevado ao nível de realmente estar comigo. Só que eu não desisti de Jesus. Porque você sempre permaneceu firme, né? Sim, porque eu sabia que ele era o único que ia poder resolver minha situação. Mas aí vem um outro ponto. Eu vou abandonar a igreja porque a igreja não soube me acolher? Jamais. Muito bom, Lourdes. Jamais, porque a igreja, ela também tem as suas questões, né? Exatamente, nós estamos lidando com pastores certeza. Que são humanos. Eles também precisam aprender, lidar. É verdade. São humanos. E eu acreditava que existia um propósito de ser eu a pessoa passando por isso para que os pastores também pudessem ver isso junto comigo, né?
É lindo falar isso tudo agora, mas não foi bonito assim, não. Foi difícil. Isso. Então você começou, Lore, só pra gente entender, você começou tendo crise de pânico, Exatamente. crise de ansiedade, De não é isso? ansiedade, crise de pânico. Não conseguia ficar dentro do ônibus, Não. via coisas, né? Exatamente. E aí você chegou a pensar que você estava até doida. Achei doida e doente do coração, né? Isso. Porque o coração não parava. E aí quando você chega aos 21 anos, quando você, né, teve essa percepção de que tinha algo a mais, quais foram os sintomas que você começou a sentir a partir daí? O primeiro é a vontade do autoextermínio, né? A gente... Isso acontece mesmo, é uma realidade, né? Você fica com, assim, eu não tô valendo, não, a minha vida não tem propósito, as pessoas não precisam de mim aqui e é melhor eu resolver isso aqui. E principalmente para quem já tem muito essa... Eu era considerada forte o tempo todo, então era uma vergonha para mim falar que eu tinha depressão. Eu não aceitava a situação. E isso também é um tabu a ser quebrado. Exatamente. Algumas pessoas que têm essa Ela enfermidade, esconde. infelizmente, esconde e quer mostrar para todo mundo que ela tá tá bem, bem. mas tem que pedir ajuda. Então é uma situação muito complicada, né, Lores? As pessoas têm que pedir ajuda mesmo, Sim. se tiver precisando, tem que pedir ajuda. A gente cresce no poder da oração, mas vai precisar de ajuda psicológica, tratamento às vezes com medicação, tudo isso vai acontecer. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiquei nesse processo todo, né, e eu procurei ajuda, mas o problema é que demorou muito para eu fazer isso. Então, eu já estava num nível muito, muito pesado. Então, quando eu procurei ajuda, eu nem conseguia mais receber essa ajuda na minha cabeça, sabe? Eu falava assim, gente, vai ser uma perca de tempo, o povo tá perdendo tempo comigo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei só a afundar. Eu fui vendo só abismo puxando abismo. Aí Certo. Eu saí do louvor, o pastor não pediu pra mim sair do louvor na época. Eu falei, não quero mais cantar porque não faz sentido eu ministrar a vida sobre a vida das pessoas quando eu não tô tendo vida. Hoje eu penso diferente, sabe? Porque eu não estava em pecado. Eu só estava ferida, então dava pra gente ter feito, mas enfim, foi o que aconteceu naquela situação. E aí eu comecei a ter só pensamentos de autoextermínio, vontade de não sair mais de casa, eu já não queria ver mais ninguém, eu já não queria fazer mais nada, eu já não tinha ânimo pra mais nada. Aí entra aquele depressivo que a gente acha que o depressivo é só esse, né? Que é esse que não gosta de tomar banho, não é que não gosta, não quer tomar banho, não vê nada, né? E aí chega no dia 20, para ser mais exato, dia 19 de setembro de 2019, eu tomei a decisão que eu ia tirar minha vida. Só que eu não fiz isso nesse dia. O que aconteceu? Eu fiz um planejamento de como que seria e eu falei, Deus, o Senhor me perdoe. Eu pensando, né? O Senhor me perdoa aí, o Senhor depois dá um jeito aí, mas eu não consigo ficar aqui mais. Mas esse pensamento já tinha passado pela sua cabeça várias vezes. Não, isso foi meses arrastando assim, né? E aí você vai criando força, porque a pessoa, quando ela quer realmente isso, ela não fala que ela tá pensando nisso, sabe? Mas como que você fazia, Lores, para tirar esse pensamento, para fugir disso? Porque poderia acontecer mesmo. Eu cheguei, né, a fazer, na verdade, eu vou contar até sobre isso. Eu tento, na verdade, chega um momento que você não tem mais expectativa, então assim, não tem outro pensamento. Como tudo é vazio, como tudo é dor, não é nem que você quer acabar com a vida, você quer que acabe com a dor. E para acabar com a dor, na sua cabeça só tem um jeito, acaba com a vida. Aí você não existe mais, acabou, e na cabeça é o que você está passando ali naquele momento. Então eu lembro que com essa decisão para acontecer, eu fui para o trabalho ainda, com muita dificuldade, e aí, em frente ao meu trabalho, uma pessoa pulou do prédio. Que eu isso, vi Lores? ela fazendo isso. Sério? Sério. Que experiência, hein? No dia que eu tinha feito o planejamento. Só que aí eu te falo, aí você não acha que é o mundo espiritual, aí não é o inimigo? Aí é o inimigo. Ele tá ali preparado com as armadilhas. Que experiência foi essa? Então você, na depressão, num estágio muito avançado, pensando em tirar a própria vida, você se depara com essa situação. Você acha que aquilo me deu mais força ou me deixou mais não querendo fazer aquilo? Eu acho que você pensou bem, acho que você mudou de ideia quando você viu aquilo. Não, pelo contrário, meu irmão. Aquilo ali me falou, se ele pula, eu faço qualquer outra coisa. Que isso? Isso aí passou pela sua cabeça na hora? Porque a pessoa que tem a depressão, ela tem também uma coragem, assim, com essa
questão de tirar a dor, porque é desesperador. É uma doença que não é como, por exemplo, eu quebrei o braço e tá enfaixado, não tá aqui Entendi. dentro. Então é uma loucura, porque você não sabe expressar, você não sabe colocar pra fora, você não sabe falar. Porque nem você tá entendendo muito bem o que você tá sentindo. Isso. É uma bagunça no É uma interior, na bagunça. mente. Então era horrível, as pessoas ficavam falando assim, é falta de Jesus, é falta de oração. E eu falava, Deus, mas eu tô orando todo dia, e se eu não tivesse orando, tava até pior. Então, como é que eu vou fazer com Infelizmente isso? acontece isso, é uma realidade. Então, As pessoas, quando eu por falta vi de aquela informação... situação, eu falei assim, se ele fez, eu também faço. Se ele teve coragem, eu também tenho. Então, na verdade, aquilo te Me impulsionou mais a querer fazer. É. O autoextermínio, Isso. misericórdia. E aí, a partir daquilo, eu já montei todo o cenário. Então, eu criei todo esse trajeto e eu falei, eu tenho que ser rápida, porque isso era dia 19, dia 26 era meu aniversário. Dia 26 de setembro. Então, eu falei, eu tenho que ir embora antes do meu aniversário. Que isso, Loris? Eu pensava que a vida deveria acabar antes ali. E se a gente parar para pensar, setembro é o Setembro Amarelo, onde a gente fala da prevenção do suicídio. Então, assim, é um mês que as coisas estão muito afloradas, assim, sabe? Então, no dia 24... E você faz aniversário em setembro? Em setembro, dia 26. Que coincidência, hein? Que é isso? Aí, no dia 24 de setembro, eu vou pro trabalho decidida que aquele seria meu último dia. E aí... foi mesmo? Era pra ter sido, né? Você foi decidida a isso. Aí acontece uma situação que eu acho que a gente tem que ter cautela com isso, claro. né? Pra não ficar expondo como foi que eu fiz. Eu sou socorrida, vou pro hospital, a gente fica no hospital, eu cheguei a ficar no CTI, fui entubada, houve necessidade de intubação porque eu tinha apenas 4 meses de cirurgia bariátrica. Loris, então eu tava toda costurada por dentro. Minha filha, você é um milagre de Deus mesmo. Então não tinha assim possibilidade de eu estar passando por aquilo naquele momento, né, e receber esse milagre. Eu lembro assim do médico falando comigo e falando com a pessoa que me acompanhou, ela pode conseguir ficar aqui ou não, mas eu preciso ter esse processo com ela porque a qualquer momento ela pode parar. Então eu tenho que correr com ela para o CTI, fazer todos os processos e tudo. Não, Loris, então você estava obesa. Aí eu emagreci rapidamente. Isso aí foi tudo muito rápido. Você tinha acabado de fazer a cirurgia, no caso. Você já tinha perdido quantos quilos? Você lembra mais ou menos? Nessa época, uns 50 quilos. Então você já tinha emagrecido, rápido, né? Já. Mas aí você estava toda costurada por dentro por causa da cirurgia. Infelizmente aconteceu essa tragédia. E agora você estava no CTI, em um hospital, entre a vida e a morte. Né? Gente, que situação, que história, Loris. Então quem vê a Loris aqui hoje... nem imagina, não era nem para você estar aqui, isso é um milagre de Deus mesmo. Deus é muito perfeito. E aí eu vivi as melhores experiências com Jesus naqueles dias ali no CTI, que não tem como a gente não se emocionar, porque foram dias que eu tive Jesus do meu lado, assim. Loris, que incrível a sua história, eu não conhecia a sua história assim, que incrível, gente. A gente fala pouco, né, porque na verdade é muito doloroso, assim, todo o processo. E ele, às vezes, é mal compreendido pelas pessoas. Mas a gente deveria falar mais. Eu gostaria, por exemplo, na época, de ter visto mais pessoas falando sobre essa situação. Porque a gente olha para a pessoa que passa por isso, a gente nunca imagina que ela vai dar conta eu falo quando a gente está vivendo, que vai ter como ter uma nova vida. Por isso que eu disse no começo do vídeo que eu jamais imaginaria que eu ia ter a vida que eu tenho hoje, vivendo o que eu estava vivendo naquele ano. Então eu não tinha que transformação, Loris, impactante, cara. Me impactou, viu? Me inspirou. Aí a gente vem desse processo todo, que depois, se eu puder, eu volto e conto como que foi que a gente foi para sair desse processo de volta para casa. Mas assim, um detalhe eu tenho assim para contar, sabe? Como é bom ter Jesus. Isso é o mais importante, Jesus, porque né, Loris? ele me perdoou, ele continua me perdoando. E ter Jesus é que fez total diferença. Porque se não fosse ele, eu nem estaria aqui, né? Então, é verdade. Ele me deu essa nova chance, e ainda bem que ele me deu essa nova chance, né? Que impactante, Loris. Isso é maravilhoso, né? O que Deus fez na sua vida, as pessoas precisam de ouvir esse testemunho. Eu creio que através da sua vida, muitas pessoas, elas vão ser transformadas também. A sua história vai servir, porque você contando isso aí, o que gerou no meu coração aqui, foi um aumento de fé. Amém. Foi algo muito impactante. Então, as pessoas precisam de ouvir isso, né, esse testemunho, que é possível vencer a depressão. Você venceu, está aqui hoje, tem sua família,
A Lores é ministra de louvor, gente, né? Eu tô tentando agendar com ela para ela vir na igreja aqui, fazer o louvor, mas a agenda dela é muito cheia, é muito concorrida, né, Lores? Mas Deus vai providenciar, viu? Amém. E numa próxima oportunidade, Lores, nós esperamos você aqui para estar nos contando mais detalhes aí a respeito do seu testemunho, porque é muito impactante. Olha, o que você contou aí gerou no meu coração aqui aumentou o fogo aqui, aumentou, cara. Amém. Meu coração queimou, foi impactante. Não deixem de orar. A oração, ela rompe barreiras e ela vai aonde os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés não chegam, mas a oração vai. E eu sou a resposta de oração da minha família, de quem me ama e principalmente do próprio Espírito Santo, né? Porque ele intercede por nós. Com certeza. Sempre permaneceu firme, mesmo em meio a tudo isso. Foi a misericórdia dele, assim, que me mantinha perto dele, né? Que benção. Ô, Lores, então deixa aí pra gente as considerações finais aí. Deixa uma palavra aí pra quem vai assistir esse vídeo, né? Fica à vontade, deixa Deus te usar aí. Amém. Libera uma palavra pra quem for assistir aí o Bom, se você está passando por esse processo de depressão, entenda, existe a luz no fim do túnel, né? Que a gente fica achando que não existe. Existe. E ela é Jesus. E na verdade, por mais que pareça que Jesus está muito distante, ele está com você. Porque ele é Deus presente, ele é Emanuel. E não deixe de você também pedir isso em oração. Ainda que a sua oração não seja a oração que você gostaria de fazer, né? Porque às vezes a gente faz orações só pedinte. Me ajuda, me tira daqui. Troca o porquê de eu estar passando por isso, mas coloca o me ajuda. Espírito Santo, me ajuda, me convence. Eu lembro de fazer orações silenciosas. O que eram orações silenciosas? Não saía nenhuma palavra da minha boca, nem da minha mente. Mas eu lembro de ficar com os olhos fechados. E a única palavra que eu falava, Espírito Santo, ora por mim. Era a única coisa que eu conseguia falar dentro de mim, sabe? Então é algo que eu deixaria assim pro seu coração. E para você que tem alguém na sua família que também está vivendo isso, não desiste dele. Permaneça em oração, permaneça prestando apoio. Eu sei que tem hora que é desesperador, que a vontade que você tem de sacudir a pessoa e falar, sai daí, pelo amor de Deus, e volta. Mas tudo é um processo, leva um tempo e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. E não saiam de perto de Jesus, que é Ele que vai trazer o novo para vocês. Aconteça o que acontecer, fica firme com Cristo. Fica firme. É isso aí, Lores. Muito obrigado. Obrigada, viu? Deus abençoe. Nós queremos trazer você de volta para contar mais para a gente. Viu? O tempo da Lores hoje está um pouco corrido, viu, pessoal? Teve que resumir aí o testemunho. Mas ela vai voltar, né, Lores? Vamos voltar. Já está intimada já, viu? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Cristo Flow Podcast. Gente, envie esse vídeo para alguém. Eu tenho certeza que alguém vai ser muito abençoado ouvindo essa história. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus. Pode cortar a produção. Ô, Lores, obrigado. Ai, Deus abençoe. É pesado, né? Mas é possível. É por isso que eu falo assim, eu tô precisando tomar vergonha na minha cara e contar mais, mano.